porque o Senhor nos achou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Você pode dar um glória bem alto? Será que pode ser mais alto? Você pode aplaudi-lo com júbilo, com dança, com brados. Ele é digno. Uhul! Aleluia! Amém. Você quer ter um tchan, né? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Que bom, podemos estar juntos aqui. Vocês também podem sentar. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia, então vamos acelerar aqui. Tem muitas coisas para fazer ainda, né? Já foi dado as boas-vindas, nós queremos dar as boas-vindas a todos. Pessoal do Avivamento, cadê? Já voltaram de férias? Oh, onde vocês estavam, hein? Vocês fizeram falta aqui, hein? Estava fazendo um culto aqui só eu e a Socorro aqui nessa igreja aqui. Dava eco aqui, né? Mas foi bom. Tivemos a virada do ano, onde Deus falou, onde podemos nos alinhar, e sabemos que Deus tem coisas grandes para esse ano de 2020, amém? Certeza? Certeza ou não? Amém. Então vamos firme, pisa fundo, não é para ir devagar não, é para ir com tudo, porque Deus tem grandes coisas, amém? Coisas tremendas vão ser liberadas. Quero lembrar você que mês de janeiro ainda nós temos algumas atividades em recesso, tais como o Kids está parado, né? Os professores pediram uma trégua aí, tá bom? Mas nós temos 2 salas abertas para você, né? Se você quiser deixar o teu filho lá, mas é com você daí, meu irmão. Você aí faz um acordo com a outra mãe, com outro pai, fala: hoje você cuida, semana que vem eu troco com você, tá bom? Mas o mês de janeiro, até o último domingo do mês, o Kids vai estar em recesso, assim como as demais atividades, culto de sábado à noite, intercessão, enfim, todas as atividades da igreja. A secretaria também está fechada no mês de janeiro, tá bom? Então temos o culto de domingo à noite, certo? Mas preparados para aquilo que Deus tem feito, né? Tempo aí de você colocar a tua visão, alinhando a tua visão para aquilo que Deus quer fazer em 2020. Também agora, no mês de janeiro, já estamos com as nossas atividades. No dia, teremos aqui a noite hot. Olha só, os caras deram um nome quente pro negócio, né? Então o Ministério de Família está convocando aí todos os casais. Cadê os casais? Olha aí, ó, né? Vamos dar a promessa é dar uma esclarecida na tua vida, na vida sexual do casal aí, né? Dar uma apimentada, uma esclarecida, um alinhamento, tá bom? Então é só para casais, tá bom? Os solteiros, dá um jeito de casar se você quiser até o dia 23, aí você pode vir, mas só entra com a aliança no dedo aí, tá bom? Então essa noite o Ricardo Vasconcelos, quantos lembram dele? Teve agora, final do ano aí com a gente, uma bênção, um ministério muito relevante, e ele tem uma palavra de muita graça nessa área de vida sexual do casal. Eu acredito, querido, que sexo é aquela coisa, né? A gente aprende muito sobre sexo, mas não, a gente aprende na rua, a gente aprende pela televisão, mas a gente dificilmente senta para alinhar e entender o que Deus fala sobre sexo. Amém? Sexo é Deus que criou, concordam com isso? Criou não, o diabo deturpou o sexo. Então tem muitos casais que estão amarrados, estão sofrendo isso, e essa noite nós queremos, através do ministério do pastor Ricardo Vasconcelos, alinhar, esclarecer, né, e umas coisas no teu casamento aí, tá bom? Então nós estamos aí dia 23, vai ser às 20 horas, se eu não me engano, é uma quinta-feira, tá bom? Estaremos aqui, tem uma inscrição para fazer. Essa inscrição, ele está cobrando essa inscrição porque faz parte do ministério dele, e ele também diz, ok, dá para parcelar, acho que até em 10 vezes essa inscrição. Então se você, pastor, mas é 30, então o casal, tá bom? Não é por pessoa, é o casal, certo? É uma forma de você ofertar na vida dele, tá bom? Ofertar no ministério, e você também vai ganhar um livro
nessa inscrição aí, tá bom? Então faça a tua inscrição, você já pode fazer, certo? Aqui na igreja, ok? Ou você também pode deixar para fazer no dia, tá bom? E no dia, certo? Você vai poder parcelar essa inscrição aí. Se você quer parcelar em 2, 3, 10 vezes, né? Em fazer um financiamento, dá para fazer também. Ok? Então, dia 23 de janeiro estaremos aí com o pastor Ricardo Vasconcelos. Essa é a nossa atividade. O Ministério de Família está retomando aí, já saindo na frente. E aguarde aí que em fevereiro já tomamos tudo, já vamos apresentar a agenda do ano para vocês, onde vamos estar aí pisando fundo daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão firmes na promessa? Amém. Prontos para a palavra? Amém? Então deixa eu trazer aquilo que Deus colocou para nós nessa noite. E logo em seguida vamos ter a nossa ceia e deixar que o Espírito Santo nos conduza aí. Amém? Querido, quando falamos de palavra, quando falamos de mensagem, de pregação, isso tem a ver com a dieta do povo de Deus. Então quando você vai no nutricionista, o nutricionista ele avalia ali teu, né, corporal, e ele diz o quanto você tem que emagrecer, e prescreve, né, uma dieta, porque é aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai corrigir a tua cultura alimentar, vai criar novos hábitos alimentares. Quando nós falamos de Bíblia, de palavra, de pregação, querido, isso tem a ver com a dieta do povo de Deus. É a palavra, é o alimento que te nutre, é o alimento que te mantém saudável, amém? É o alimento que te dá energia para você seguir no propósito que Deus tem para você. Então é importante que nesse momento você sente à mesa, certo? Você sente à mesa e você se alimente da palavra de Deus. Então na luta da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus, muitas vezes o diabo, a Bíblia diz, muitas vezes não, mas a Bíblia diz que é assim, o diabo ele rouba a palavra da igreja, ele rouba a palavra do ouvinte. Então não deixa o diabo roubar a tua palavra não, amém, queridos? Fique aqui, se concentre, pega aí a tua Bíblia no celular ou impressa, fique aqui. Os adolescentes, evite a tentação, fuja da tentação de ficar aí tagarelando, conversando, né? Evite tudo que possa roubar-lhe a palavra de Deus, certo? Você faça um acordo com o teu irmão ao lado, diga para ele, ó, hoje eu vou deixar você ouvir a palavra, tá bom? Então não vou te incomodar, não vou te cutucar, tá bom? Não vou ficar me mexendo muito para que você tenha o privilégio de ouvir a palavra de Deus hoje, tá bom, queridos? Essa é a dieta do povo de Deus, essa é a maneira de nos alimentarmos, é onde alimenta o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, amém? Você concorda com isso? Então também quero te convidar a você entrar agora ali na página, no teu aplicativo do Facebook, entrar aqui na página da Igreja Avivamento, Curitiba. Eu quero que você agora, nós estamos entrando numa live ao vivo, eu quero que você compartilhe ali com os teus contatos, tá ao vivo já? Já tá? Ok? Entra agora aí, abre o teu aplicativo do Facebook, compartilha, tá bom? Entra aqui, você vai pôr aqui, Ellen, o da igreja aqui, Igreja Avivamento Curitiba. Você entra ali, compartilha a live que está sendo transmitida agora e já sai do Facebook, amém? Fica aí não, sai daí, tá bom? Agora é a hora da palavra e nós vamos conversar aí, amém, queridos? Glória a Deus! Vocês estão aí ou não? Então que bom, então vamos juntos aí. Diga assim, 2020, mais 2020 é 2020, né? Interessante, né? Um número comum, certo? Onde vai apresentar um portal para uma nova década. Agora, interessante, eu estava lendo e caiu uma informação que eu achei muito relevante e com isso eu quero trazer a mensagem hoje. Os institutos de oftalmologia, né? Os conselhos de oftalmologia do mundo inteiro, eles lançaram o projeto 2020. Os oftalmologistas, em acordo dos conselhos de oftalmologia, eles lançaram o projeto 2020. O que é o projeto 2020? Eles desafiaram todos os oftalmologistas ao redor do mundo
E eles levantaram uma bandeira dizendo o seguinte: nós queremos que o mundo alinhe a sua visão. Que o mundo alinhe a sua visão. Eles querem curar a cegueira, eles querem ajudar as pessoas que têm dificuldade de enxergar, eles querem exterminar o estigmatismo, a miopia. Então eles compraram uma briga e eles deram o nome Projeto 2020. E eles querem que na década de 2000, nessa década de 20, eles querem que o mundo enxergue melhor, que o mundo tenha uma visão mais clara. Amém? E olha que eu falei, esses caras são de Deus, né? Esses caras devem estar orando, porque em 2020 Deus está trazendo sobre a igreja brasileira um alinhamento da visão. E nessa noite eu quero trazer para você a visão 2020 do céu, o projeto 2020 de Deus, onde Deus quer alinhar a tua visão, ajustar o foco dos teus olhos. Quantos querem isso? Amém? Então nós vamos hoje aqui, eu sou um oftalmologista, tá bom? Minha formação aí, tá bom? E eu quero fazer uns testes aí, quero ver como está a tua visão nessa noite aí. Tô brincando, não sou oftalmologista não, né? Eu quero 4 voluntários aqui, bem rapidinho, vamos lá. 1, 2, 3. 1. Já tem um aqui, ó. Esse é rápido. Mais 1, 2. Mais 1, mais 2, na verdade. Vamos, gente. É voluntário. 3, 4, aqui ó, aí, tem 4 voluntários aqui. Então vocês vieram no doutor do zóio Kelsey, tá? Quero que vocês fiquem aqui ó, bem aqui de costas para o povo, de frente para aquele telão lá. Nós vamos fazer um teste. Quero saber como está a visão de vocês, como que vocês estão de olho, né? E esse teste é para todos vocês, tá bom? Mas eles são os que vão ser entrevistados aqui, certo? Quantos foram no oftalmologista esse ano de 2019? Deixa eu ver aqui como é que tá. Vixe, estão aí, né? Estão se preocupando com a visão. Então nós vamos também nos preocupar com a visão. Aí temos um aí de óculos, você enxerga tudo, né? Nós vamos fazer um teste aqui agora, que na verdade, querido, esse é um teste usado em consultórios de oftalmologia mesmo. E eu tomei posse aqui, vou aplicar esse teste aqui. Depois eu dou o diagnóstico, quantos graus você tem que usar, se você não precisa, tá bom? Se vai dar certo ou não. Eu quero que a Ellen nos ajude, ela vai pôr uma tela ali agora, e eu quero que vocês me digam que número vocês estão enxergando. Começando por você, que número você está enxergando ali? Começa pelo lado de lá, que eu ainda estou olhando. É, vocês não soprem, cada um olha aí, quiser cochichar com o outro ali, tá bom? O que você está vendo aqui? Que número? Só diga o número que você está enxergando. Parece ser 20. Hã? Parece ser 20. 20? Olha o número que você está enxergando todo ali. Não estou enxergando. Você não está enxergando o número? Acenda a luz, acho que não sei se fica melhor. Fica melhor com a luz acesa ou apagada? Apagada ou acesa? Apagada então. Aí. Então você disse que número que é? Não estou enxergando direito não. Você não está enxergando. Você, que número você está vendo ali? Chutar 1000 ali. 1000? Você? É 3.890. 3.000? 3.890. 3.890. 1.240. 1.240. Quer tentar de novo? 1240. 1.830. 1.830. Ainda é 1.240. Você, Marcelo? 1240. Não, o primeiro ali. 1.240? Isso. Vamos tentar mais uns aqui. O que você viu, Denilson? 1.240. 1.240. Aqui. O que você viu, Bruna? Eu tô vendo 3.240. Mais um aqui. Dona Neuza, só te enxerga tudo. Eu tô vendo agora 3.290. 3, ó, aqui atrás enxerga melhor, hein? Eu tô precisando de óculos também aqui. Olha só, esse teste, ele diz assim, ó. Presta atenção, vocês e todos. Esse teste diz assim: se você viu 3.240, alguém enxergou 3.240 aqui? Então você tem astigmatismo.
Alguém viu 1246? Alguém aqui viu 1246 lá atrás? Aqui alguém? Alguém? Não? Se você viu 1246, esse teste diz, não sou eu, tá? Diz que você tem miopia. Alguém viu 3246? Aqui na frente, alguém viu isso? 3240, ninguém viu? Aqui? Aqui, lá. Mais alguém? Se você viu 3.246, diz que você tem astigmatismo e miopia. Quem viu 1240? 1240, levanta a mão, vocês aqui. Então você tem uma visão perfeita. Joga fora esse óculos aí. Agora vamos ver um outro teste aqui. Vamos lá, põe o outro, Ellen. Que número vocês estão vendo ali? 7. 7. Vai lá, outro. Pode trocar, Ellen. 12. 12. Outro. 57. 57. Próximo. 2. 2. Ok. Esse teste todos acertaram? Viram os números? Quantos viram aqui o número 7, número 12, número 2 e o número 57? Então significa que você não é daltônico. Tá, amém? Tá bom. Próximo. Agora, primeira linha lá, diga lá. VRSKDR. Agora você, terceira linha. SCNOZIV. Você agora, a quinta linha. NODVEHR. Você agora, a última linha. RSZHVR. Como que é? Desculpa. RSZHVR. Olha aí, ó. Então significa que você tem um bom reflexo diante, né? Quando você enxerga com a luz contrária, você tem uma boa clareza. Todo mundo, alguém está com dificuldade de enxergar aquilo ali? Lá atrás, 2, só 2. Então significa que você tem que ir para o oftalmologista ver teus óculos aí, tá bom? Obrigado, gente. Aplauda os irmãos aqui. Esse é o projeto 2020. Eles estão consultando para saber como que está os teus olhos, como que você está enxergando. E querido, e olhando para isso, esse ajuste de visão, ele é totalmente necessário para o nosso chamado. E o que eu olho para isso e eu vejo o seguinte: como a igreja enxerga mal. É impressionante como a igreja enxerga desfocada. Muitas vezes ela é meio míope, ela tem o astigmatismo ali meio intenso, severo, e ela não consegue enxergar. Eu quero começar lendo um texto aqui, Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus, ele estava pregando o seu evangelho, começando a sua mensagem. Vocês estão aí ou não? E ele diz assim: arrependei-vos. Repita comigo. Porque é chegado a vós o reino de Deus. Olha só, vamos ler aqui, ó. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus, ele vem desafiando com a sua mensagem, dizendo: olha, está na hora de você entender algumas verdades, que o reino dos céus está próximo. Preste atenção, querido, vocês estão aí? Olha aqui para mim. Não é o reino do anticristo que está próximo, não é o reino do inferno que está próximo, é o reino de Deus. Olha só, queridos, como nós temos muitas vezes uma visão meio embaçada, e como nós partimos sempre do negativo, e enxergamos sempre o mal na frente, e não o que Deus está fazendo. Como a igreja ela é bagunçada no seu foco, e como você conversa com alguns irmãos, os irmãos só sabem falar de tragédia, só sabem enxergar o que está de errado, não conseguem enxergar, como diz o pastor Nilson, não conseguem ver verdades.
não consegue ter certezas. Isso tem abalado e tem enfraquecido a igreja. Todas as vezes que os profetas chegaram diante dos homens, dos reis, eles falaram: o que você vê? Então a pergunta é: o que eu estou vendo? O que eu estou enxergando? A visão 2020, de acordo com os oftalmologistas, eles querem que você enxergue bem. Amém? E o reino de Deus quer que você também enxergue bem. Então a pergunta é o seguinte: o que você vê nessa década? O que você está vendo para o teu ano? Quais são as verdades e certezas que você tem diante dos teus olhos? Agora aí Estados Unidos e Irã começam a chacoalhar, bagunçar, levantar poeira, e o mundo inteiro entra no caos dizendo: vai ter uma terceira guerra mundial. E aí a crentaiada diz: já vem profecia de Facebook, né? Olha, o anticristo está se levantando, é isso, é aquilo. Queridos, preste atenção, o mundo está entrando numa crise, amém? Mas essa crise é para que eles ouçam do evangelho do Senhor. Amém, queridos? Precisamos ter. Querido, preste atenção, deixa eu passar para você algumas verdades que nós temos desde que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Ele mudou o mundo. A mensagem que Jesus pregou enquanto viveu aqui, a mensagem de Jesus foi de confronto. Queridos, preste atenção nisso. Jesus começa o seu ministério. De acordo com João, o evangelho de João, ele começa o seu ministério fazendo um milagre num casamento. Mas de acordo com Lucas, o evangelho de Lucas, ele começa o seu ministério entrando na sinagoga e lendo uma porção das escrituras, que foi Isaías 61. E ele lê aquele texto de Isaías 61 e ele cita toda aquela profecia. Ele encerra de ler aquela porção das escrituras e diz: hoje se cumpriu essas escrituras. Na verdade ele diz assim: eu sou esse cara aqui que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz que ele enrola o rolo, ele fecha o rolo, entrega pro mestre daquela sinagoga e senta. E daquele momento em diante a Bíblia diz que já quiseram matá-lo. Ele mal começou seu ministério e já queriam matá-lo. Por que queriam matar Jesus tão rapidamente? Os apóstolos, eles demoraram um pouco mais para querer matar os apóstolos. Os apóstolos, quando Jesus ressuscita, eles começam o ministério deles, começam a perseguição, né? O Império Romano, os fariseus, mas demoram pelo menos uns 30 anos para matar os apóstolos. Jesus em 3 anos mataram ele. Por que mataram? Porque ele tinha uma mensagem que estava mudando estruturas. Vocês estão aí ou não? Querido, preste atenção. A mensagem que Jesus pregou não foi uma mensagem para fazer com que as pessoas fossem para o céu quando morressem. A mensagem do evangelho de Jesus era uma mensagem que tirava a cegueira dos olhos e fazia as pessoas enxergar aquilo que Deus tinha para elas. Olha só, presta atenção. Quando Jesus diz assim: você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. A mensagem de Jesus diz assim, que quando ele disse assim: você tem que amar o que te persegue, você tem que amar o teu inimigo. Querido, essa mensagem era extremamente confrontadora. Porque no contexto, nós temos um contexto social que havia Roma dominando o mundo, a Grécia, Roma dominando o mundo com a força da sua guerra, com o seu exército violento romano. Grécia dominava o mundo com as suas filosofias. E os judeus estavam ali nesse caos, nessa troca de fogo cruzado. Então o que tinha no contexto? Os gregos odiavam os bárbaros, que eram os romanos, porque os romanos invadiram a terra deles. Nós tínhamos os judeus que odiavam os gregos e os romanos. Então era ódio, porque um estava escravizando o outro, um estava querendo roubar o território e a liberdade do outro. Então o ódio era o que prevalecia. E Jesus vem num ambiente de ódio, numa cultura de ódio, um ódio que era promovido pela educação, pela cultura, pela sociedade, pelo governo. Jesus fala assim: não tem que ter ódio, tem que amar os que vos perseguem.
tem que amar o teu próximo. Querido, aquilo era um confronto. A mensagem do Evangelho começou a bater nas estruturas. A mensagem do Evangelho começou a confrontar conceitos e culturas. Antes de Jesus começar a pregar o seu Evangelho, a cultura deles era tudo aceitável. Era uma cultura de aborto. O aborto era aceitável e promovido. Antes do Evangelho ser pregado, querido, crianças do sexo feminino, crianças que nascessem do sexo feminino eram mortas, porque alegavam que ela nasceu com o sexo errado. Alô, já ouviram isso em algum lugar? Isso não é novo. Fulano, eu nasci com o sexo errado, eu sou uma mulher no corpo de homem, eu sou um homem no corpo de mulher. Isso era antigo. E quando Jesus vem pregando o seu Evangelho, a cultura que ele encontra, o mundo que ele encontra, era um mundo em que crianças, meninas, morriam porque elas nasceram com o sexo errado. Era uma cultura em que o aborto, o incesto, o que é o incesto? Sexo entre parentes, sexo entre famílias, pai fazendo sexo com a filha, filha fazendo sexo com o irmão. Aquilo não era uma reprovação, aquilo era cultural. E quando Jesus começa a pregar o seu Evangelho, ele diz: ei, gente, se prepare que tudo vai mudar. Eu vou mudar essas estruturas, vou mudar essa cultura. Uma cultura de escravidão, onde a escravidão era uma prática comum, onde era comum eu ter meu escravo, ter alguém que me servia, alguém que eu dominava. Aí vem Jesus e dá espaço aos escravos. O Evangelho, querido, ele trouxe proibições. O Evangelho acordou as nações. O Evangelho trouxe proibição ao aborto, ao incesto, à infidelidade conjugal, à poligamia. Jesus alinhou o mundo, fez o mundo enxergar melhor as coisas. Amém? O Evangelho, querido, não é uma mensagem, preste atenção nisso aqui, ó. O Evangelho não é uma mensagem de fuga para a eternidade, mas o Evangelho é a vinda do Messias, do Jesus, o Salvador, para mudar a realidade ao nosso redor. Quando o Evangelho chega, quando o reino de Deus chega, nada fica como antes. Vocês estão entendendo? Não há a forma, não há condições. Jesus veio, ele mudou o mundo. As pessoas querem colocar Jesus como um líder religioso. Jesus não é um líder religioso. Jesus é o Salvador do mundo. Amém? E Jesus não é um Buda, Jesus não é um Maomé, Jesus não é um Krishna, Jesus não é um filósofo, Jesus não é um baderneiro, Jesus não foi um grande político. Ei, acorda, igreja, Jesus é o Messias que veio resgatar o mundo. Por onde ele passava, ele trouxe mudanças. Onde ele chegava, ele mudava as histórias. Se ele chegava e tinha um morto, o morto vivia. Se ele chegasse, se tivesse um cego, o cego enxergava. Se tivesse um mudo, o mudo falava. Ele mudou as histórias. Ele mudou as estruturas. Amém? Querido, a igreja, Jesus diz assim: olha, a minha igreja, ela vai atacar os portões do inferno. Ele diz assim: ei, a minha igreja é essa, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Vocês estão entendendo, igreja? Estou pregando para alguém aí? Querido, Jesus disse que nós atacaríamos os portões do inferno, mas não é esse evangelho cego, míope, onde nós construímos nossas estruturas e nos trancamos dentro de templos como esse e queremos que o mundo venha aqui dentro. O mundo não vai vir aqui, somos nós que temos que ir lá. Somos nós que temos que levar as boas novas do evangelho. Temos que levar a verdade que o reino de Deus chegou. Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Querido, está na hora de nós chegarmos numa família onde a droga está destruindo a estrutura e a paz. O evangelho, ele chega naquela família e fala assim, ó: ei, o reino de Deus chegou aqui. Amém? Vocês creem nisso? O apóstolo Paulo, ele está dizendo em Romanos capítulo 1, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Diga assim: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Por quê?
Por que ele fala, eu não vou ter vergonha do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A visão 2020, ela está fazendo uma proposta de fazer com que as pessoas enxerguem bem. Mas eu quero transformar essa visão 2020 numa visão para a igreja do Senhor Jesus e para a igreja Avivamento exclusivamente. Está na hora de nós tirarmos toda a cegueira, limparmos a lente dos nossos óculos e podemos enxergar de fato qual é a mensagem que o Evangelho tem para essa sociedade. Um mundo que está cada vez mais perdido, um mundo que está cada vez mais sem paz, impaciente, perdido, doente. Nós precisamos chegar com o Evangelho. Eu quero que você leia comigo Salmo 46. Abre a sua Bíblia em Salmos de número 46. Um salmo tremendo. Quero que você leia comigo. Quantos estão entendendo essa mensagem? Põe a mão no teu olho e diga: eu quero hoje curar a minha visão. Eu quero enxergar tudo que Deus tem para mim. Amém? Querida, a religião cega. A religião, ela te deixa cego, ela não deixa você ver. O reino de Deus abre os seus olhos. O Evangelho não é evangélico. Alô? O Evangelho não é evangélico. O Evangelho é libertador. O Evangelho é ativador. O Evangelho é avivalista. O Evangelho traz novidade de vida. Amém? Então é mudanças. Olha só, acharam, hein? Nós estamos numa nova 2020, esclarecendo a nossa visão, nós estamos numa nova postura. Então não quero mais você viciado no telão, quero você viciado na tua Bíblia aí, tá bom? O telão vai estar lá, mas eu quero que você aprenda a acompanhar, salvo no caso que você não tenha nenhuma Bíblia aí, certo? Então aí você acompanha. Mas olha o que diz Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, amém? Olha só, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Olha só, ele está dizendo, ainda que a coisa vire um caos, ainda que tudo se transforme num rebuliço, o mundo, a terra entre o caos, a vida vira uma bagunça, uma confusão surja no meu ambiente. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que ainda que isso haja, ainda que isso aconteça, versículo 4 diz assim: há um rio. Glória a Deus. Diga bem alto: há um rio. Olha só, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém? Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Entendo isso, querido. A igreja, ela tem um olhar, ele tem uma visão
míope, confusa, e ela vê a terra se abalando, e a igreja começa a se intimidar, e diz: ó, o mundo vai acabar, ó o anticristo, ó o mundo está perdido, ó os jovens, ó os casamentos, olha as drogas, olha a política, e a gente começa a olhar o caos, e a gente esquece que ainda que a terra se abale, há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu vim aqui para pregar para você que está meio abalado, meio esquisito, meio com medo, meio temeroso, está meio sem esperança. Eu vim aqui para dizer para você o seguinte: os teus olhos se abrirão nessa noite, você verá a salvação do nosso Deus, vai crer no Evangelho e ele será o poder de Deus na tua vida. Amém? Quantos recebem isso? Eu vim aqui para pregar para você nessa noite, está incrédulo, você que esqueceu o Evangelho e se apegou a uma religião. Eu estou pregando para você que é crente só de culto. Estou pregando para você que é aquele crente que nunca lê Bíblia. Estou pregando para você para dizer o seguinte: se arrependa e creia no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. Estou pregando para alguém aí ou não? Querido, o Evangelho é isso, é lembrar que nós temos um Deus que é poderoso. Eu não sei se você sabe disso, mas foi passado para nós uma imagem que o diabo é poderoso. E parece que aquela imagem de que Deus e o diabo estão num cabo de guerra. E ora, Deus puxa o cabo de guerra para cá e o diabo vem se arrastando. Mas tem hora que o diabo ele fica violento, ele fica endemoniado, né? Aí ele fica forte, né? O Espírito pega ele, aí ele vem e puxa, e Deus começa a ficar fraquinho. E a igreja ela começa a ter essa visão de dois reinos, e dois reinos fortes, dois reinos poderosos. Ô querido, você está cego, você está enxergando coisa ruim, você está enxergando vultos. Tem que ajustar a visão, 20/20. Nunca o diabo disputou com Deus nada. O diabo é criatura, ele não é criador. O diabo não é rei de nada. Se ele tem um rei, se ele tem um reino, ele reina. Nem no inferno ele reina, querido. Não tem reino nenhum do diabo. O diabo é o maior mentiroso da história. Ele é o maior marqueteiro da história. Ele inventa que ele é um leão, mas na verdade ele é um gatinho raquítico, morto, pesteado. O diabo não vence batalha. A Bíblia diz que ele foi esmagado na cruz. E no final da história, a Bíblia diz que um sopro da boca do Senhor, você pode imaginar? E tudo se acabará. Então não tem um páreo para o nosso Deus. Deus não tem uma disputa. O nosso Deus é soberano, amém? Nosso Deus é o todo-poderoso, amém? O nosso Deus é o grandioso, amém? O nosso Deus é o exaltado entre as nações, amém? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: eu tenho um grande Deus. Agora, deixa eu te passar mais uma informação para vocês. Vocês estão aí ou não? Quantos estão entendendo essa mensagem? Quando o Evangelho chegou, Jesus começou a pregar o Evangelho, e depois em seguida os apóstolos começaram a pregar. Eles tiveram algumas resistências, o Evangelho começou a encontrar algumas barreiras. Por quê? Nós tínhamos algo acontecendo em Jerusalém, que foi a capital do avivamento de então. O Espírito Santo vem em Jerusalém, lembram disso? Pentecostes, amém ou não? Diga bem alto, Pentecostes. Foi quando o Espírito Santo veio e aconteceu o primeiro avivamento na história da igreja. Capital do avivamento, Jerusalém. Só que, paralelo, ao mesmo tempo, nós tínhamos Atenas. E Atenas que era? Atenas era o centro filosófico, centro do saber da época. Então, ao mesmo tempo que Jerusalém estava promovendo um grande avivamento e o evangelho estava se expandindo, do outro lado nós tínhamos os filósofos gregos, toda a filosofia greco-romana bombardeando essa mensagem nova. Tinha uma mensagem nova, tinha um conceito novo surgindo.
confrontando promiscuidade, confrontando imoralidade, confrontando o aborto, confrontando prostituição, confrontando corrupção. E os filósofos começaram a se armar. E no meio de tantos pensamentos e doutrinas e religiões que havia na época, eles começam a pregar um negócio chamado gnosticismo. Diga bem alto. Mais uma vez para gravar bem. Agora diga por irmão ao lado. Não é gnomo, não é gnomo, é gnosticismo. E o que o gnosticismo ele dizia para confrontar a mensagem do evangelho? O gnosticismo ele tinha um fundamento, ele tinha uma verdade para eles que era o seguinte: a matéria, o corpo é mal. Tudo que é matéria, tudo que é natural, tudo que é do mundo é mal, é ruim, é endiabrado. Então para eles o material se tornou perverso. E essa mensagem começou a ser uma mensagem de confronto ao evangelho. E o gnosticismo começou a fazer e criar uma cultura onde separou. E foi o gnosticismo que separou o secular do santo. E começou a dizer, ó, isso aqui é coisa material, se é material, é do diabo. E na verdade eles começaram a trazer uns conceitos dizendo o seguinte: se dá prazer, se dá alegria, não presta, não é de Deus, porque é material. Os deuses não gostam de nada material, os deuses gostam só de coisas espirituais. E junto com isso, o gnosticismo veio confrontar uma mensagem do evangelho que estava mudando as culturas. Então, por exemplo, um mendigo cego que morava na beira do caminho, quando se encontrou com o evangelho, ele já não é mais um cego, nem um mendigo, e nem mora mais na beira do caminho. Agora ele começa a prosperar. Vocês estão aí ou não? A prostituta que vivia só do dinheiro da sua prostituição, agora ela encontrou o evangelho e ela começou a mudar o ritmo da vida dela. Agora ela não é mais prostituta, agora ela tem um novo status, e esse novo status ela começa a prosperar. E o evangelho começa a crescer por causa disso. As mudanças começaram a acontecer. Aquele povo que se embriagava dia e noite, que só viviam tomando, bebendo noite e dia sem parar, agora o evangelho chegou neles e a vida deles mudou. E esse evangelho começa a se esparramar com as notícias e os testemunhos. Então a filosofia começa a dizer o seguinte: eles começam a criar mensagens contrárias a essa. Quando você lê o evangelho de João e tanto as cartas de João, você vai ver João enfatizando uma coisa, dizendo o seguinte: e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele está dizendo assim: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O que João estava querendo dizer? Porque para essa filosofia, ou para essa religião chamada gnosticismo, repita, o gnosticismo ele dizia o seguinte: nada que é material presta. Agora vem uma religião nova que diz o seguinte: o Deus eterno, puro, perfeito, deixou a glória dele para morar num corpo material. Então isso não é possível. Dá para entender isso? Eles começam a bater na base do evangelho. A filosofia começa a entrar nas ramificações do evangelho, dizendo: como que o Deus de vocês morava no céu e habitou num corpo humano? Corpo humano é matéria, e o que é matéria não presta. E João diz: não, meu Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória aqui na carne, como a glória do unigênito. Então, ou seja, a matéria, por mais que ela seja má, quando o evangelho chega, quando o reino de Deus chega, quando Jesus chega, ela se transforma. Dá para entender?
A natureza que eu e você temos é uma natureza pecaminosa, mas quando o Evangelho chega, essa natureza é morta, e uma nova natureza, então o que era mal, perverso, se transformou pelo poder do Evangelho. Então eu não sou mais o mesmo. Só que essa filosofia, ela foi entrando dentro da religião, ela foi entrando no cristianismo, e aí agora, por causa disso, você vai ver as pessoas fazendo votos de pobreza, porque elas começaram a dizer que tudo que é material não presta, então dinheiro não presta, ter dinheiro é coisa do mundo, é coisa do diabo, não dá prazer. Ser feliz com a minha esposa, me divertir com a minha esposa, ter uma vida sexual saudável, ativa com a minha esposa, com o meu marido, não, isso não pode, porque isso é material, isso é prazer, isso não é de Deus. Me divertir com a minha família, celebrar, fazer festa, né? Cantar, dançar, pular. Queridos, cultos da igreja primitiva, eles eram cultos muito festivos, muito alegres, muito barulhentos. Só que essa filosofia entrou na igreja e diz: ei, isso não é, isso é coisa da carne. Os irmãos estão na carne, está rindo, está pulando, está feliz, e o sinônimo de alegria, de prazer e de felicidade passou a ser carne. E em troca disso, o crente começou a ficar carrancudo, o crente começou a ficar chato, o crente começou a usar roupa feia, o crente começou a ficar feio, o crente começou a ficar pobre, o crente começou a ficar acusador, o crente começou a ficar endemoniado, porque tudo que representava prazer, alegria, é do mundo, é do diabo. Vocês estão aí ou não? Isso foi a estratégia que o diabo teve lá no início da igreja primitiva, chamando gnosticismo. E é impressionante como a visão 2020, diga 2020, eu estou aqui nessa noite, querido, para fazer uma cirurgia nos teus olhos. Amém? Eu estou aqui para pregar para você que não enxerga direito o Evangelho e tem sido influenciado pelo fermento dos fariseus. Jesus disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. E a igreja tem sido cega, porque ela não consegue enxergar, porque ela está feia, ela está com os olhos com problema. Por causa disso, a igreja começou a fazer o autoflagelamento. Então qualquer coisa que me dá prazer, eu tenho que renunciar. Não, isso dá prazer, isso não é de Deus, isso é da carne. E a igreja começa a entrar no autoflagelo. Começou a surgir os celibatos obrigatórios. Casamento, porque partiu do princípio que sexo é sujo. Quantos irmãos tem na mente dele que sexo é sujo? Quantos irmãos aí, né? Vamos ter a noite hot aí, nós vamos trabalhar um pouco esses assuntos aí. Mas quanto irmão, para fazer sexo tem que orar, jejuar um mês antes para se purificar, né? Porque vocês estão aí ou não? Gnosticismo não é o Evangelho. Você vai na festa, é uma coisa morta, é um velório, ficava bom para velório. Tem uma música, tem uma alegria, ninguém ri, porque isso é da carne. Vocês estão aí ou não? Isso dá prazer. O irmão está muito alegre. Ó, irmão, vigia, você está muito alegre, hein? Que evangelho você prega? O irmão está muito feliz. Ó, o irmão está muito rico, hein? Está muito próspero. Cuidado, irmão, cuidado com a prosperidade. Isso é hipocrisia. Isso é um bombardeio às verdades do evangelho. Vocês estão entendendo aí ou não? Estou pregando para alguém, irmão. Ó, teu irmão aí, diga glória a Deus. Senão fica muito tenso aí, irmão. Vamos ficar mais felizes aí, né? Não é pecado ser feliz, não. Então, enquanto estava acontecendo um derramar do Espírito em Jerusalém, estava acontecendo um derramar filosófico em Atenas. Vocês estão entendendo? E começou um confronto, e esse confronto não parou, e esse confronto até hoje.
E a igreja foi ficando míope, a igreja ficou ficando cega, os olhos da igreja começaram a ficar embaçados, e ela começou a chamar de certo o que é errado, e começou a chamar de errado o que é certo. E a gente começou a se implicar com coisas de somenos, e foi o que Jesus disse: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Porque ficou cego. Conseguimos enxergar um mosquitinho na sopa, mas tem ninguém engolendo um camelo vivo e condenando quem tem um mosquitinho na sopa. Gente que enxerga o cisco no olho do irmão, mas tem uma trave no olho e diz: ó, irmão aí, ó, tá com cisquinho nos olhos. Jesus fala: arranca a trave do teu olho, irmão. Arranca, para que você enxergue melhor. Coloque a mão no teu olho, querido. Vamos fazer um ato profético. Arranque a trave do teu olho. Nós estamos fazendo uma cirurgia ocular hoje aqui, amém? Querido, havia com Atenas e Jerusalém, havia os gregos e havia os cristãos. Então nós temos duas culturas surgindo. Quando você estuda a batalha espiritual, você vai estudar, e eu vou pregar daqui uns dias sobre esse principado chamado Príncipe da Grécia. Foi com ele que Daniel pelejou, e Daniel estava jejuando, e o anjo veio dizendo para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia da tua oração eu já quis vir, mas o príncipe da Grécia não me deixou chegar. Uma batalha espiritual. O príncipe da Grécia, quem é o príncipe da Grécia? É esse espírito que surgiu em Atenas, que é o espírito filosófico. O espírito da Grécia, ou essa mentalidade filosófica, ela trabalha diferente. Diga assim: gregos e cristãos são duas culturas, amém? Vamos ver se você é um grego ou um cristão. Meu irmão, preste atenção aqui. Nós somos cristãos. Diga assim: eu sou cristão. Diga alto, levante a sua mão, aceite Jesus agora e diga assim: eu sou cristão. E o cristão é diferente, ele pensa diferente. Ele não é diferente porque ele usa uma roupa comprida, larga. A irmã cristã não é diferente porque ela tem as pernas peludas. Amém? Não é isso que nos faz diferentes, mas o que nos faz diferente é a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós enxergamos o próximo, a maneira como nós enxergamos o mundo espiritual. Somos diferentes. O mundo está alvoroçado dizendo que vai estourar a terceira guerra. Meu irmão, não vai estourar uma terceira guerra, mas ainda que uma guerra se levante contra nós, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor está conosco. Há um rio, há um rio. Glória a Deus. Nós somos diferentes. Pensamos diferente. Para um grego, o grego ele pensa em destino. Ou seja, a minha vida está destinada, e eu nasci para ser assim. E aí ele vira o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivo assim, eu sou assim, e acabou, eu sou assim. Os gregos eles pensam que nada pode mudar. Se você nasceu torto, você morre torto. Os cristãos eles pensam em propósito. Eu nasci para um propósito. Então por causa do propósito Deus vai me transformar. Amém. Os gregos eles acreditam que nós somos uma combinação de ambiente e de genética. Ou seja, não adianta, minha natureza é falha mesmo, eu sou um fraco mesmo. Então se eu estiver no meio dos pecadores, eu sou pecador. Mas se eu estiver no meio dos crentes, eu sou crente. Diga arrependimento. Querido, preste atenção, arrependimento não é um ato. Arrependimento não é um ato. Arrependimento é um comportamento. Então eu tinha ações, eu tinha atitudes no meu passado, e de repente eu me arrependi daquilo. Houve um arrependimento. E agora, quando eu sou tentado naquela mesma situação, quando eu venho em tentação naquela mesma situação, eu não acredito no destino. Eu sou cristão, amém? Eu não acredito que agora eu estou fadado a cometer o mesmo erro. Eu acredito em propósito. E arrependimento é o seguinte: eu não vou mais fazer o mesmo erro.
Eu escolho não cometer os mesmos erros, porque eu tenho um propósito na minha vida. Amém? Dá para entender? O cristão, ele muda. Não é que ele muda, é porque ele entende, a mente dele é diferente. Ele não é uma mistura de genética e de ambiente. Ele tem o poder da escolha. Uma das coisas que Jesus mais conquistou para nós, as grandes vitórias que Jesus deu para nós, uma das grandes vitórias é o poder de você escolher. As pessoas dizem, o crente é escravo, né? O crente não pode. Meu irmão, abre os seus olhos. Você tem poder de escolha hoje. Antes você não tinha. Antes qualquer tentação você se levava. Só que por causa da tua miopia, por causa da tua cegueira, você dizia, olha só como eu sou livre. Mas aquilo só te envergonhava. Só te envergonhava, só te trouxe prejuízos. Hoje a tentação vem, eu tenho o poder de escolhas. Jesus me devolveu o poder de escolher. Eu escolho a quem seguir, eu escolho qual caminho, eu escolho o que fazer. Eu tenho poder para escolher. Esse é o Evangelho. Amém? É o livre-arbítrio, foi devolvido para mim. Eu sou livre agora para decidir se eu adultero ou não, se eu encho a cara ou não, se eu uso uma droga ou não, se eu roubo esse dinheiro ou não, se eu minto hoje ou não. Eu tenho o poder de decisão. Diga, eu sou livre. Eu sou livre para decidir, eu sou livre para escolher. Esse é o poder que o Evangelho me trouxe. Glória a Deus. Os gregos, eles acreditam que a matéria é má. Tudo que é material é mal, tudo que é desse mundo não presta. Mas os cristãos, eles celebram as conquistas. E eles entendem que tudo é dádiva de Deus. A casa que eu moro, o carro que eu tenho, a roupa que eu comprei, o dinheiro que eu recebo como salário, os presentes que eu posso dar, os dízimos que eu posso ofertar. Ele celebra a Deus porque não é mal, é dádiva do céu. Dá para entender isso? Amém, queridos? O grego, ele valoriza o discurso e a oratória. Ele tem uma mente racional. O cristão, ele acredita na presença de Deus. Amém? Querido, não é a informação que muda você, não é a informação que transforma você, não é de conhecimento que você precisa da presença de Deus. Amém? A presença de Deus muda tudo. Para os gregos, nós somos falidos, estamos condenados a viver uma eterna natureza caída. Mas para os cristãos, nós somos arrependidos, amém? Vivemos uma nova ação, temos novos hábitos fluindo em nós. Glória a Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mentia mais. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Olhe para o teu irmão ao lado, diga para ele o poder do Evangelho. Quantos estão recebendo essa mensagem? Temos que abrir os olhos. O que Deus nos deu, o Evangelho, a igreja do Senhor, ela é a maior ferramenta de libertação das nações. O Evangelho, ele vem causando tumulto por onde ele passa. O Evangelho, ele vem transformando por onde ele passa. E eu quero dizer para você que Visão 2020, o que Deus tem para a igreja dele essa década que estamos entrando, é que ele vai transformar as nações. Estamos entrando na década da maior colheita que a igreja já viveu na sua história. Vamos ver 2 bilhões aproximadamente de pessoas se rendendo ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E essas pessoas vão vir até você para que você as discipule, para que você ajude elas a entender a mensagem do Evangelho, e não uma mensagem religiosa, e não um gnosticismo disfarçado, não um legalismo pesado, mas um Evangelho que liberta. Eu quero dizer para você que está na hora de você enxergar o que Deus tem para você. É hora de você entender para que Jesus te salvou e por que ainda estamos aqui. Amém? Querido Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse que Ele está preparando uma cidade. E Ele diz que a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada, tem uma cidade descendo do céu para nos encontrar. E uma cidade onde o rei é justo e nós vamos governar com ele. Amém? Está chegando a hora da igreja mostrar a sua cara. Está chegando a hora de você mostrar que você não é um religioso,
mas que você é um cidadão do céu e que você tem o poder de Deus fluindo na tua vida. Amém? Quantos querem isso? Um último versículo para a gente ir para a ceia. Quero que você abra comigo Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Quando Deus colocou o homem no jardim, ao contrário de toda a criação, anjos, animais, aves, ao contrário de tudo que foi criado, Deus deu poder ao homem de decisão. Alguns perguntam, mas por que Adão pecou? Deus sabia que ele ia pecar? Você está fazendo a pergunta errada. Não é que Deus sabia se ele ia pecar ou não. Deus deu a ele a escolha dele fazer o que ele quisesse. Deus criou o homem com o poder de escolhas. O problema da liberdade de escolha, o problema de eu ter muita liberdade, é que ela joga a responsabilidade para mim. Está entendendo ou não? Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem um robozinho. Ele quis criar alguém semelhante a Ele. Quando Jesus te salvou, Ele não fez de você um escravo dele. Você não é um escravinho de Deus. Não, Ele te fez livre. Amém? Você era escravo antes. Amém ou não? Entende isso? Você era escravo antes. Mas Jesus veio e te comprou da escravidão e te libertou. Você é livre. Amém? Você é livre, querido. Quantos se sentem livres? Se tem alguém que é livre na face da terra, são os filhos de Deus. Você é livre para fazer o que você quiser. Você entende? Você faz o que você quiser. Esse é o poder do Evangelho. O teu poder de escolha, teu poder de liberdade está aí. Em Jesus eu tenho liberdade. Agora, eu preciso associar minha liberdade a um princípio de responsabilidade. Amém? Então o problema da liberdade é esse. Porque agora eu sou responsável. Antes, eu podia dizer, é culpa do diabo. Culpa do pecado, pastor. Oh, o que o pecado fez comigo. Só que agora não tem mais diabo. Amém? Você foi livre, amém? Agora não tem mais pecado para te condenar, amém? Sim ou não? Quem é livre aqui? Levanta a mão, diga assim, eu sou livre. Levanta bem alto, diga, eu sou livre. Você está livre, irmão. Amém? Conhecereis a verdade. Vamos lá, conhecereis a verdade. Quantos conhecem a verdade aqui? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Diga bem alto. Olha para o teu irmão lá, diga para ele, Jesus. Aleluia. Eu conheci Jesus. Então eu sou? Eu sou? Cadê os livres? O mundo diz que nós somos escravos. Não, escravos são eles que não sabem, não tem poder de decisão. Nós temos poder de decisão. Só que agora, o poder da liberdade me traz um poder de responsabilidade. Então o grego, os que nasceram na Grécia, que estão debaixo da influência do principado da Grécia, eles não acreditam nessa liberdade, porque eles acreditam na falência. O homem é falido, o homem é caído, o homem não tem força, o homem é destruído. Mas os cristãos que creem no poder da ressurreição, glória a Deus, o apóstolo Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou,
A nossa fé é o quê? Vã. Então nós cremos no poder da ressurreição. Então nós somos cristãos. Então nós não somos gregos. Então esse papo aí, pastor, você vê, né, a carne é fraca, caí aí, né, não deu certo. Pois é, né, pastor? Você foi responsável. Você caiu porque você tem o poder de decisão. E você decidiu cair. Porque você também tem o poder de dizer, eu não vou cair. Amém ou não? Porque agora você tem o Espírito de Deus em você. O apóstolo João está dizendo assim, maior é aquele que está em do que aquele que está lá no mundo. Então agora eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo, me ajuda aí, tá feia a coisa aqui, vou cair, a tentação tá pesada. Aí o Espírito Santo pode te perguntar, tá, o que você quer que eu te faça? Lembra que Jesus perguntava para os... Ele chegou num cego, já vou terminar, tá? Eu já disse que ia terminar, mas eu vou terminar. Ele chegou num cego, querido, quem? Um pouquinho mais inteligente que eu, chegaria para um cego e perguntasse, o que você quer que eu te faça? Não era lógico? Talvez o cego ia olhar para Jesus e falar, eu quero um cão guia. Oh, Jesus, uma boa ideia, um cão guia agora ia bem, hein? Assim ele ia me guiar. Como que é o nome daquela... Bengala do ceguinho lá, né? Que fica tec, 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 tec. O ceguinho podia ter pedido isso. Me dá uma bengalinha aí, Jesus, e tudo tá... é nós, estamos felizes da vida. Então hoje você é filho e o Espírito Santo te pergunta, o que você quer que eu te faça? E tem muita gente que está pedindo um cão guia. Você precisa pedir, eu quero ver. Eu quero ver. Porque a hora que meus olhos se abrirem, a hora que meus olhos te veem, a hora que eu contemplar a glória do teu rosto, tudo vai fazer sentido na minha vida. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eu quero, põe para mim, Ellen. Ele diz assim, hoje os céus e a terra eu tomo por testemunha contra ti. Deuteronômio, querido, se você lê Êxodo, a partir do capítulo 18, e lê Deuteronômio, parece que você está lendo o mesmo livro. Por quê, pastor? Êxodo é o êxodo, exit, saída, ok? Então êxodo é a mesma palavra exit, sair, saída. Então o povo sai do Egito e ali é o êxodo. E ali é onde eles se encontram, no Monte Sinai, tem a lei de Deus. E agora eles estão terminando a jornada de 40 anos no deserto. Moisés agora, ele vem e faz uma revisão da lei. E a palavra Deuteronômio, diga bem alto, bem rápido, mais uma vez. Diga, não vou dizer nada. Deuteronômio significa repetição. Repetir. Então agora Moisés, o povo vai sair do deserto, eles vão entrar na terra prometida, e Moisés reúne o povo e fala, agora que vocês vão entrar, vamos rever a lei, vamos rever os mandamentos de Deus, para vocês não se esquecerem. Então o que aconteceu no Êxodo, agora está sendo repetido em Deuteronômio, dá para entender isso? Glória a Deus. E agora eles estão repetindo, e Moisés olha para eles com a mensagem de Deus e diz assim, hoje os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que te propus, está diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Oi, igreja, nós temos esse poder de decidir a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Foi nos dado esse poder de escolha. Amém? Só que você tem que entender que o mundo não tem essa escolha.
O mundo está morto, nós estamos vivos. Quantos querem voltar a morrer aqui? Quantos querem morrer de novo? Ninguém, né? Então nós temos que levar a vida onde está morto. Em Deuteronômio, Moisés está dizendo: hoje você está diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Olha o conselho: escolhe, pois, a vida. Decida, escolha viver, escolha ser cristão, escolha deixar o reino de Deus crescer dentro de você, escolha deixar o Espírito Santo se derramar na tua vida, escolha hoje deixar a vida fluir, a vida abundante fluir de você. Querido, escolha hoje ser um canal do fluir do Espírito Santo para as nações. Amém? Ele diz assim: escolha a vida, para que vivas, tu e toda a tua descendência. Amém? Quantos querem escolher a vida? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé nessa hora. Quantos recebem essa palavra? (2020) diga bem alto. Visão 2020. Deus nos chamou, queridos, para trazer luz para as nações. Glória a Deus. Jesus fala assim: permita que os homens vejam a tua luz, para que glorifiquem a Deus. A religião faz com que você queira brilhar a tua luz aqui dentro, mas o reino de Deus quer que você brilhe a tua luz lá fora. Dá para entender? Deus está me dando uma palavra, querido, que é hora de você brilhar lá no teu trabalho. Você que é empresário, faça da tua empresa brilhar, faça com que a tua empresa brilhe a luz da glória de Deus. Não aceite que a tua empresa seja um antro de prostituição. Não aceite que a tua empresa seja um antro de adultério, de corrupção. Faça da tua empresa um lugar de da bênção de Deus. Escolha a vida. Se você não é dono daquele ambiente, mas você é um funcionário, faça de tudo para que aquele funcionário, que aquele ambiente que você trabalhe, a glória de Deus possa brilhar naquele lugar. Faça disso. Se na tua vizinhança, se na tua família, faça com que a glória de Deus brilhe na tua família. Foi para isso que nós viemos. Dá para entender isso? Foi para isso. Isso é enxergar o Evangelho. Quero que você feche os seus olhos. E se você entendeu essa mensagem, hoje o Senhor nos convida a decidir. Nessa noite eu quero desafiar você. Nessa década Deus quer 2 bilhões de almas para o seu reino. O Senhor convoca a igreja do mundo inteiro para pregar o Evangelho, para que 2 bilhões de pessoas se convertam. E nessa noite Ele pergunta para você: posso contar com você? Posso contar com o teu Evangelho? Posso contar com as tuas ações como cristão? Hoje o Senhor te pergunta nessa noite: eu posso contar contigo, para que você seja um mensageiro das boas novas? Hoje o Senhor quer romper com barreiras religiosas, com barreiras filosóficas. Talvez você é um escravo religioso e você não desfruta do prazer do reino de Deus porque você acha que isso é pecado, que isso é errado. Hoje o Senhor te chama para ser livre. Amém? Em Israel haviam 6 convocações. 6 ou 7. 7 convocações. 7 convocações solenes que Deus fazia para o seu povo anualmente. Preste atenção. Dessas 7, 6 eram festas. 6 era para festejar. E uma era para jejuar. Preste atenção nisso. 6 era para celebrar. Uma era para jejuar, lamentar, chorar, se converter, se arrepender. Só que preste atenção.
Isso não fazia do jejum mais poderoso do que as festas, e nem as festas mais importantes que o jejum. Todas estavam dentro do mesmo pacote chamado convocação para a nação. Porque para Deus, tanto é válido celebrar e festejar, quanto é válido se arrepender e jejuar. Porque no reino de Deus há alegria e há arrependimento. Dá para entender? Jesus era o Jesus dos montes, mas Jesus também é Jesus das festas. Ei, igreja, o mundo precisa ver nossa alegria, o mundo precisa ver a nossa força, o mundo precisa ver a nossa autoridade. Amém? Você consegue entender isso? O mundo precisa ver que nós não somos uns fracos, uns feios, uns depressivos. O mundo está na hora de ver que nós somos mais do que vencedores. Amém? O mundo precisa ver que dentro de nós flui um rio de águas vivas, e a gente é feliz, e a gente é forte, e a gente é valente, e a gente sabe chorar, a gente sabe rir, a gente sabe comer e a gente sabe jejuar. Amém? A gente sabe ter dinheiro, mas a gente sabe dar dinheiro também. Amém? Amém ou não? Amém. Deus está te convocando nessa noite. Feche seus olhos. Se você aceita esse desafio, erga suas mãos aos céus e diga: Senhor, eis-me aqui. Porque os olhos do Senhor vão passar por essa terra nessa década, e Ele vai convocar você. E seria uma alegria que aqui no avivamento Deus conseguisse muitos valentes. Está na hora de vivermos o verdadeiro evangelho. O reino de Deus chegou. As nações serão abaladas pelo poder desse evangelho. Reinos se prostrarão. Impérios vão cair, amém? Jezabel vai ser expulsa. Adore a Ele, se renda a Ele, se comprometa com Ele. Não se comprometa com a religião, mas se comprometa com Ele. Ei, tem uma mensagem sendo clamada, tem um evangelho que precisa ser pregado. Ei! Você pode levantar suas mãos, fazer desse o teu clamor, exalte o nome de Deus. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Oh Deus, abre os seus olhos e veja que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Alguns dizem que a colheita é para daqui alguns meses, mas Jesus disse: levante seus olhos e veja, os campos já estão brancos, e a colheita é agora. Amém? Estamos dando início à maior colheita da história da sua igreja.
Eu quero desafiar você a entender esse chamado. Queremos invadir a terra com pregação do Evangelho. Queremos fazer com que o templo seja um lugar onde nos fortalecemos, mas fazer com que a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado seja o lugar do nosso mais árduo trabalho, onde pessoas se rendam ao Evangelho, assim como você se rendeu, onde o poder de Deus seja manifesto e você possa ser uma luz no meio das trevas. Amém? Jesus diz assim: se você for sal dentro do saleiro, nada vale. Amém? O sal tem que ir aonde tem que salgar. Amém? Glória a Deus. Segura na mão do teu irmão ao lado, ore por ele, ativa na vida dele uma paixão por a colheita. Ore para que ele seja apaixonado pelo reino de Deus. Ore para que ele seja uma força violenta na pregação do Evangelho. Ore por ele, pegue na mão dele, comece a orar. Ore que, se preciso for, ele não somente pregue, mas ele viva, e o Evangelho, a vida dele seja uma expressão do Evangelho. Xarabacá, da direita, da esquerda. Profetiza sobre ele. Profetiza que ele vai ser um grande ganhador de vidas. Profetiza que através da vida dele muitos serão tocados. Declare o poder de Deus. Ei! A terra está vindo uma alegria sobre a terra. Continue com as mãos segurando uma na outra. Quero profetizar aqui sobre a vida dos jovens. Tem uma palavra que esses jovens dessa geração são jovens perdidos, jovens sem expressão. Estou falando que essa geração é uma geração mimimi, uma geração fraca. Mas eu quero derrubar essa mentira na tua vida, jovem, e dizer que você é jovem forte, que você é um jovem próspero, responsável, que o Espírito de Deus, o poder do Evangelho transformou a tua história. Ei, jovem, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de responsabilidade, você é um empreendedor. Ei, jovem, você é guerreiro, você é inteligente. Teus pais se orgulham de você. A igreja vai contar com você, jovem. Segura na mão, não larga. Queremos liberar nessa noite sobre famílias. Casamento não é durável, casamento não é por um tempo, casamento não se cansa, casamento é para a vida toda. Então eu repreendo na tua vida o divórcio, casal. Você não se casou para separar, você se casou para viver toda a tua vida do lado da tua esposa e do teu marido. Tu abençoa teu casamento, a tua casa será uma casa de paz, será um lugar da glória de Deus. Teu marido, a tua esposa, todos cheios do Espírito Santo. Liberamos dons nessa noite. A igreja recebe dons para curar, dons para profetizar, dons para discernir. Eu libero sobre você, igreja. Recebe dons. Eu ativo na tua vida os dons sobrenaturais. Quantos creem no sobrenatural de Deus aqui nessa noite? Muitos de vocês ressuscitarão mortos. Essa é a década que os mortos vão ressuscitar. Ei! Essa é a década que os paralíticos vão andar.
Essa é a década que os cegos vão ver. Recebe aí, querido, recebe essa autoridade. É a década do sobrenatural. É a década do sobrenatural. Deus está vindo com o manto do sobrenatural. Recebe, recebe, recebe. Oh, flua, 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 flua. Flua, 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 flua. Decandaralabachou. Ei, flua, 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 flua. Segura na mão, não abra os teus olhos ainda. Segura aí. Bababacheia, rabanás. O que mais chamou a atenção em Jesus, que a sociedade se admirava, é porque ele falava como quem tem autoridade. Ele não era como fariseu, como escriba, como hipócrita. Ele era diferente. E nessa noite o Espírito Santo está liberando aqui uma autoridade sobre a tua vida. Você não é um empresário como os outros. Você é um empresário com autoridade espiritual. Tua empresa, querido, teus negócios, tua profissão, teu ambiente de trabalho. Oh, se você está entendendo o que eu estou falando aqui, comece a receber. Deus está trazendo autoridade. Você não vai ser apenas um funcionário, não é apenas mais uma porta, não é apenas mais um negócio, mas Deus está trazendo autoridade para você fazer e chamar atenção. Xarabacatandaralabás. Deus está trazendo qualificação. Teu negócio será melhor. Você vai ser mais excelente. Você vai ser mais criativo. Você vai ser mais habilitado. Deus está liberando uma habilidade sobrenatural sobre a tua vida, no teu negócio, no teu trabalho, no teu ambiente. Recebe aí, recebe. Bababacheiralabacás. Ei, abre os seus olhos, 2020. Estamos alinhando visão, estamos alinhando visão. Deus está separando pessoas aqui exclusivas para o ministério nessa noite. Muitos aqui serão missionários enviados para vários lugares do mundo. Eu vejo alguns diplomas. Na minha visão, eu vejo alguns diplomas sendo engavetados. O que significa isso? Olha, você se preparou, você sonhou que ia ser um grande profissional, mas o Senhor te tirou desse lugar e vai te colocar como um grande missionário, um grande ministro do Evangelho. Alguns aqui Deus vai separar, e a chama do chamado, a chama do Evangelho, a chama da paixão pela pregação, a chama da paixão pelo ministério vai começar a arder e vai te incomodar. Essa é a década do envio de missionários, de levantar de novos ministérios. Comece a orar pelo teu irmão, comece a profetizar. Da candaralabaxeire, bene candaralabahas, para bacandaralabachoro bodorro. Flua, 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 flua. Está aí, está aí, está aí, está aí uma unção, um renovo sobre a tua vida. Fé, Deus está renovando a tua fé, meu irmão. Algumas irmãs aqui estão sendo renovadas na sua fé, renovadas na sua violência, na sua força. Recebe, irmã, recebe, recebe. Porque grande és tu.
Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra, querido? Recebe esse poder do Evangelho? Amém? Eu quero que você sente agora que nós vamos ter a ceia. Enquanto os irmãos chegam até você com a ceia.